Que capítulo é esse, hein? Bom dia para vocês, Juízes capítulo 8, se prepara, porque é o desfecho da história da vida de Gideão. E aqui nós temos um ensinamento muito importante, diante de muitos detalhes, tá? Esse capítulo aqui ele é extenso, tem 35 versículos, mas eu quero focar com você nesse tema. Terminar a vida bem é essencial para as próximas gerações. Esse é o foco desse capítulo. Então, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, se você é avó, ou se você é alguém influente, entenda isso. Você precisa finalizar a sua vida muito bem. E a Bíblia nos ensina a seguir esse padrão. Porém, o capítulo 8 de Juízes mostra que Gideão foi pelo caminho contrário e bobeou. Literalmente, tomou atitudes que não condiz com o cristão, não condizem com o servo do Senhor, um filho de Deus, e acabou afetando seus filhos, sua família, a nação de Israel. Vamos entender isso aqui? Que é um alerta, tá? Hoje é um vídeo de alerta para o nosso coração aqui. Bom, um resumo dos 3 capítulos para você. Capítulo 6, a cristofania até Gideão. Ou seja, Cristo aparece para Gideão ali, faz um milagre, sai fogo da pedra, fala para ele que é um varão valoroso, fala para ele que Deus é com ele, que ele vai ser usado. No capítulo 7, o Espírito Santo de Deus reveste Gideão com poder para cumprir o seu propósito, está com ele. O Senhor faz aquele filtro dos soldados, onde mais de 20 mil soldados chega no número de 300, e aí Gideão vai avançando, Deus está com ele, Deus dá dando a vitória, tudo certo por aí, tá? Uma história maravilhosa. Mas agora, a partir desse capítulo 8, em específico, do verso 11 em diante, você vai ver que Gideão ele começa a tomar algumas atitudes que não eram atitudes sábias, atitudes que o Espírito de Deus coloca para nós. Primeiro, a questão da vingança. Quando Deus entrega na mão de Gideão seus inimigos, Deus tinha um plano muito simples. Era o quê? A dominância, dominar. Nesse caso aqui, diferente dos outros casos, Deus não pediu em nenhum momento para eliminar os reis ali dos midianitas, acabar com eles. Ele pediu para entregar na mão, mas não eliminar. E é interessante que os 2 primeiros reis, Gideão elimina. Os outros 2, o que vai acontecer aqui? Deus, ele não fala mais nada nesse capítulo aqui diante dessa situação, mas Gideão, com a conversa com esses reis, toma uma atitude de vingança. Ele fala assim: quais são os homens que vocês eliminaram? E aí esses reis falam: são homens parecidos com você, também eram de liderança, autoridade. E Gideão entende que eram os seus irmãos, filhos da sua mãe. Ou seja, Gideão vai lá e fala assim: bom, já que vocês eliminaram os meus irmãos, eu não eliminaria vocês se vocês não tivessem feito isso, mas agora eu vou eliminar vocês. E Gideão pede para o seu filho eliminar eles, o filho fica com medo, pega a espada e não faz nada. Gideão faz assim: então quer saber? Pegou a espada, os reis falam para ele: não, queremos algo mais digno, que seja você mesmo. Gideão vai lá e elimina os 2. Isso foi uma vingança. Deus deixa muito claro que a vingança é dele. Romanos capítulo 12, versículo 19, reforça isso. Então, Gideão já começa aí, aplicando uma vingança que não era o que o Senhor tinha planejado. Bom, em seguida, o povo de Israel faz o quê? Gideão, lidera sobre nós, domine sobre nós, seja rei sobre nós. Gideão, ele fala assim: não. Sobre vós o Senhor dominará. Quando a gente lê essa frase, poxa vida, que beleza, né? Agora ele entendeu o processo, que Deus esteja à frente, que Deus esteja coordenando. Mas Gideão, ele concretiza essa frase que ele mesmo fala de uma maneira negativa. Fala que Gideão pede que o ouro, né, dos despojos ali da guerra sejam enviados para ele, vão ser derretidos, ou seja, uns 20 quilos de ouro. E o que vai acontecer? Ele vai fazer uma éfode. O que é uma éfode aqui? Éfode é aquele colete sacerdotal que o sumo sacerdote utilizava. Lembra lá do livro de Êxodos, Números, que ele utilizava isso? Com o urim, o tumim, as pedras das tribos. Gideão faz um éfode. Que autoridade espiritual ele tinha para fazer isso? Nenhuma. Me parece aquela besteira que Arão fez com o bezerro de ouro, né? Bem parecido. Gideão faz um éfode. E aí, olha o que acontece. Ele coloca esse éfode na cidade de Ofra. E a partir desse momento, ele está declarando o quê? Basicamente, que o povo de Israel não precisaria ir até a cidade de Siló,
onde estava o tabernáculo, e você sabe que o tabernáculo representa a presença de Deus, e naquela época, somente o sacerdote, o sumo sacerdote e a autoridade espiritual para queimar incenso, ofertas, tudo isso para o Senhor e utilizar ali do éfode, mas ele cria esse éfode aqui e ele se torna um objeto espiritual que envolve uma idolatria. E o que você acha que vai acontecer diante disso? O Senhor não se agrada. E olha o que acontece. Fala que todo o Israel se prostituiu ali após ele. E esse éfode foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Então, o que acontece? Quando nós tomamos atitudes que não refletem a vontade de Deus, mas a minha intenção era boa, mas o que eu pensei tem sentido, tem amparo bíblico. Não, se Deus não falou com você de maneira clara, reta, direta, não tem como você usar a Bíblia para você cumprir um princípio que é errado. Olha só, mas qual que é o problema de ter feito isso? Todo. Por quê? Porque ele criou algo que se tornou uma idolatria, não foi algo que Deus pediu, era um objeto que somente o sacerdote poderia estar utilizando naquela época, então ele deturpou. Ele usou todo o âmbito espiritual que ele tinha para criar isso. E isso foi por tropeço. Pessoal, é bem tenso isso, tá? Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, porque isso se refere, como ele fez de ouro esse éfode, se refere a dinheiro, tá? E olha só o perigo de você colocar e depositar uma confiança no próprio dinheiro. Isso aqui é interessante, porque esse éfode não foi feito com qualquer material, foi feito de ouro. Então, olha só, 1 Timóteo, é depois de Tessalonicenses, vamos pegar aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Abriu sua Bíblia aí? Minhas páginas tudo grudadinhas. Então eu tô vendo devagarzinho. Vai que rasga a página. Olha só. Diz assim a palavra de Deus. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em armadilha, ou em laço, dependendo da sua versão aí. E em muitas concupiscências loucas, em muitos desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Agora pensa comigo, o que você acha que Gideão estava passando com essa atitude aí? Literalmente isso, foi por um laço, foi por uma cobiça, foi por algo que subiu no coração dele e simplesmente ele foi lá, vou fazer, interessante, gostei, e não era uma cobiça, para mostrar que ele tinha conquistado, mostrar que ele tinha feito, e não era isso que Deus queria. E isso se torna por tropeço. E aí, para você entender por que se tornou um tropeço, fala que a nação sossegou 40 anos, mas os estudiosos dizem que foi uma falsa calmaria, uma falsa paz, aquela que Jesus não dá. Jesus dá a verdadeira paz. O Espírito Santo de Deus nos entrega a verdadeira paz. Mas esses 40 anos de calmaria, de sossego na terra, nos dias de Gideão, foi por isso. Foi para mostrar que através daquelas atitudes, algo estaria se firmando e se concretizando de uma maneira negativa. E o que era? Gideão se relaciona com um monte de mulheres, a Bíblia não fala a quantidade, se relaciona com uma concubina de uma terra pagã, da terra de Siquém, tem 70 filhos, 70, e esse filho que ele teve com essa concubina na terra pagã, ele vai dar um prejuízo no capítulo 9, que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Para conversar sobre isso. Mas mostra que a casa dele, basicamente, já vou dar um spoiler para você, vai ser destruída, vai causar um caos por conta de uma consequência, de um desviar de caminho que Gideão tomou. E aí, quando a gente vê tudo isso, olha o versículo 34. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Resumindo, pessoal, eu e você precisamos ser diferentes. Tomar a iniciativa de terminar a nossa vida muito bem. Então vamos fazer uma reflexão agora de como está a nossa vida. Quais são as escolhas que temos tomado? Quais são as atitudes que temos realizado? Quais os princípios e valores que temos absorvido e aplicado? Olhamos no espelho e conseguimos visualizar Jesus Cristo? É isso que nós precisamos entender e aplicar na sociedade que vivemos, na família que nós herdamos. Porque no nome de Jesus, terminar muito bem é igual o apóstolo Paulo nos escreve. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos ser assim. Não terminar como Gideão. Seguir o exemplo dele no começo, mas terminar como o apóstolo Paulo.
servo do Senhor, filho amado de Deus. Nos vemos no capítulo 9. Um grande abraço, Deus abençoe.